capítulo 37 e versículo 5. José teve um sonho e o relatou a seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais, pois lhes disse: rogo-vos, ouvi este sonho que tive. Atávamos feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam perante o meu. Então lhe disseram seus irmãos: reinarás com efeito sobre nós, e sobre nós dominarás realmente? E com isso tanto mais o odiavam por causa dos seus sonhos e das suas palavras. Teve ainda outro sonho, e o referiu a seus irmãos, dizendo: sonhei também que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Contando-o a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o pai e lhe disse: que sonho é esse que tiveste? Acaso viremos eu e a tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos lhe tinham ciúmes. O pai, no entanto, considerava o caso consigo mesmo. E como foram os irmãos apacentar o rebanho do pai em Siquém, perguntou Israel a José: não apacentam os teus irmãos o rebanho em Siquém? Vem, enviar-te-ei a eles. Respondeu-lhe José: eis-me aqui. E disse Israel: vai agora e vê se estão bem teus irmãos e o rebanho, e traz notícias. Assim o enviou do vale do Hebrom, e ele se foi a Siquém. E um homem encontrou a José, que andava errante pelo campo, e lhe perguntou: que procuras? Respondeu: procuro meus irmãos. Dize-me, onde apacentam eles o rebanho? Disse-lhe o homem: foram-se daqui, pois ouvi-os dizer: vamos a Dotã. Então seguiu José atrás dos irmãos e os achou em Dotã. De longe o viram, e antes que chegasse, conspiraram contra ele para o matar, e diziam um ao outro: lá vem o grande sonhador. Versículo 19. Vamos orar a Deus. Senhor, eu peço, Pai amado, nesta noite, que o Senhor abençoe o nosso culto, que a sua palavra, Pai, possa sair livremente, e que tudo, Senhor, aqui dentro possa cooperar para que a sua palavra chegue até o coração das pessoas. Peço a Ti, Senhor, que abençoe, que o Espírito Santo esteja sobre aquele que fala e aquele que ouve. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Como eu anunciei, nós vamos falar hoje sobre os sonhos de José, perguntando para nós qual é o lugar de Deus nos nossos sonhos, ou qual é o lugar que Deus ocupa nos meus sonhos. Isso é muito importante quando nós estudamos a vida de José. Por quê? Porque José nos dá essa oportunidade. A Bíblia tem resposta para tudo. Nós somos homens que sonhamos. As pessoas sonham em ser alguma coisa, em fazer alguma coisa, em ter alguma coisa, em ter alguém. Então são sonhos que Deus vai plantando, vai colocando no coração das pessoas. E esses sonhos, a pergunta que a gente faz é: qual o lugar que Deus ocupa no sonho que Ele deu para você, que Ele plantou no seu coração? Ouve-se falar muito: Deus tem sonhos. Eu pergunto, né? Deus tem sonhos? Irmãos, Deus não é um Deus que tem sonhos, porque Deus não sonha. Deus não sonha porque Deus, Ele executa. Ele executa o que? A sua vontade. Deus, Ele tem vontade, e Ele pode executar ou não a sua vontade, depende dele mesmo. Mas dizer que Deus sonha, por exemplo, eu sonho com alguma coisa, posso ou não alcançar, não depende de mim isso. Mas Deus não sonha. Por quê? Porque Ele tem direito, a vontade dele vai ser estabelecida. Então, quando uma pessoa fala assim: os sonhos de Deus para mim, bom, pode até usar esse termo, nós podemos usar, né? Mas falar dos sonhos de Deus é falar da sua vontade, né?
Quando eu digo que Deus tem um sonho para a minha vida, o que eu estou querendo dizer com isso? Veja lá, né? Que Deus, Ele tem um plano eterno e Ele vai usar a minha vida para cumprir o seu plano eterno. É isso. Deus vai me usar para cumprir a sua vontade. Então vamos dizer que a pessoa fala assim, ó, Deus tem um sonho na tua vida. Só pode significar uma coisa, que Deus, Ele quer usar a sua vida para executar a vontade dEle. Agora, quando uma pessoa consegue executar a vontade de Deus, isso fica claro, tanto no Velho quanto no Novo Testamento, pelo menos 3 coisas acontecem. Primeiro, acontece que Deus, Ele é glorificado na vida dessa pessoa. Isso é a primeira coisa. Segundo, que outras pessoas são abençoadas. Você crescendo, o seu sonho se realizando, outras pessoas são abençoadas. Deus não vai te abençoar para você não abençoar ninguém. Deus não vai colocar você num lugar, numa posição para que outras pessoas não sejam ajudadas. Então, primeiro, que Deus vai ser glorificado. Segundo, que outras pessoas são alcançadas pelo seu sonho em questão de benefício. E terceiro, que o povo de Deus, a casa de Deus, a causa do Senhor, ela é atingida diretamente por um sonho de Deus que é realizado na sua vida, ou seja, a vontade dele que acaba sendo realizada na sua vida. Ninguém vai fazer alguma coisa, dizer que o meu sonho espiritual se cumpriu para não beneficiar os eleitos de Deus. Isso também você não vê nas Escrituras. Então uma pessoa abençoada necessariamente glorifica a Deus, abençoa pessoas e, em particular, ela é uma bênção na igreja, ela é uma bênção na casa do Senhor. Então a gente resume os sonhos de Deus assim, né? A vontade dele, tá? Em vontades que são executadas, usando qual versículo? Aquele que ele fala para Jeremias. Ele diz assim: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. Veja o plural, é importante. Sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos para fazê-los, plural de novo, prosperar e não causar danos, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Ou seja, realmente, Deus tem um plano para a nossa vida. Esse plano está no plural, não está no singular. É um plano para você, mas que tem que envolver muitas pessoas. E quando Jó, ele toca nesse assunto, ele lembra uma coisa muito importante: Senhor, eu sei que nenhum dos teus planos podem ser frustrados, ou seja, os planos de Deus vão ser executados. Resumindo, Deus sabe o plano que Ele tem para nós. O plano é para o nosso bem, é para fazermos prosperar, vai ser executado, e por mais individual que seja, está no plural, tem que atingir outras pessoas. Aí você olha no capítulo 37, no versículo 19, aí vem o sonhador. Quem é o grande sonhador da Bíblia? Quem pode nos ensinar alguma coisa sobre os nossos sonhos? Essa pessoa é José. José, ele é o grande sonhador da Bíblia. Ele é chamado assim aqui pelos seus próprios irmãos. Melhor, ele é protótipo. O que é isso? É um modelo, ele é o exemplo. A vida de José é um exemplo para todas as pessoas que entendem que Deus tem um plano para a vida dela. E se a pessoa entende que Deus tem um plano para a vida dela, ela tem que olhar para José e aprender muita coisa. Porque José é esse modelo para nós, um homem privilegiado. É difícil encontrar tantos privilégios numa pessoa só. Uma pessoa que nasceu e depois ele é amado do seu pai, ele é amado da sua mãe. Aí no versículo 3 do capítulo 37 diz que seu pai amava mais ele que os irmãos. Está dito aí. Ele era amado pelo pai de um jeito diferente. Isso é um privilégio. Mas ele não era só privilegiado pelo pai, ele era privilegiado pela natureza. Ele nasceu bonito, ele nasceu com porte. Ele não era só bonito de rosto, ele era bonito de rosto e bonito de corpo. Ele tinha porte, ele tinha beleza.
Olha, eu digo uma coisa, só por esses dois privilégios tem muita gente neste mundo que se dá bem na vida. As pessoas sabem disso. Olha que beleza, olha que corpo, já se dá bem. Estou falando de pessoa que está bem, estou falando de pessoa que glorifica a Deus, não. Além dele ser amado pelo Pai, e a natureza está lá, bonito que só vendo, a palavra de Deus diz que Deus colocou um sonho, dois sonhos, os dois sonhos eram um só, e esses sonhos mostravam que ele seria uma pessoa muito importante, mais do que uma pessoa muito importante, ele ia ser um líder mundial. Então, olha quantos privilégios, quantas coisas, privilegiado pelo Pai, pela natureza, privilegiado até por Deus. Qual é o problema? É que essas pessoas que são tão privilegiadas, elas acabam se esquecendo de Deus. Nós temos um versículo da Bíblia que diz: Jerusalém engordou, quer dizer, o amado de Deus engordou e deu coisa. Ô louco, o que está acontecendo? É um texto que ensina que muitas pessoas, quando elas alcançam uma posição, quando elas alcançam um lugar de proeminência, elas dão coice em Deus. Não que eles conseguem dar um coice lá para cima, atingir o Todo-Poderoso, não. Elas dão um coice naquilo que representa Deus, a vontade de Deus, a causa de Deus e até o povo de Deus. Então, quando a gente faz uma análise sincera dos sonhos de José, nós lemos aqui, meus irmãos, primeiro ele sonhou com molhos de trigo. Molhos de trigo não são muito grandes, porque trigo não tem uma altura grande. Então seriam pequenos assim, né? E eles têm aqueles feixes atados, e cada feixe representa um irmão de José, e José também é um feixe, e um dos feixes representa a sua pessoa. Então nós temos todos os 11 feixes voltados para José, se inclinam para José. Esse foi o primeiro sonho que ele teve. Aí, passados alguns dias, ele teve um outro sonho. E nesse sonho, ele já não estava mais na terra, estava no céu. Aí então, sonhou com as estrelas, o sol, com a lua. É um sonho bonito. E o problema é que as estrelas, o sol e a lua representavam seu pai, sua mãe, seus irmãos, e todos estavam voltados para ele. Eram sonhos maravilhosos. Não podemos dizer que não é, não, porque é, né? Por que ele é tão maravilhoso, cada um dos seus sonhos? Porque eles foram dados por Deus. Deus estava dizendo para José: José, você vai ser uma pessoa muito importante, você vai ser um grande líder, é isso. Mas os sonhos de José não eram só de Deus. Quando a gente percebe, vai observando, lendo a palavra do Senhor, a família de Jacó, eles não eram agricultores, eles eram o quê? Pastores. Até José lembra isso quando vai falar dos irmãos dele para Faraó. Eles são pastores. Vocês falando com Faraó, diga que vocês são pastores e têm ovelhas e tal. Os pastores, meus irmãos, eles vivem diferente do agricultor. São culturas bem diferentes. O pastor não gosta nem que mexe muito no meio ambiente, porque vai atacar ali a grama, aqui o seu boi, a sua vaca, o seu carneiro, o seu cabrito vai comer. Ele não gosta que mexe muito. Ele quer que chove, que nasce uma grama bonita e tudo bem. Deixa os bichinhos pastar, senta, pega a viola, toca, canta um hino para Deus, faz uma oração, vai embora. É a vida dos pastores. Agora, o agricultor não é assim. Desde, meus irmãos, que surgiu a agricultura, e você vê que Caim, ele foi um lavrador, o seu pai Adão também foi um lavrador, Isaac se arriscou um pouco nessa cultura, mas o agricultor, ele está sempre inovando. Ele tem que lutar com praga, ele tem que lutar, para produzir mais. E aí você vê que na maioria das vezes toda a tecnologia, tudo aquilo que se cria de novo é para favorecer a agricultura, trator, pesticida e tal. Então é um sonho revolucionário. José tem um sonho de Deus. O sonho de José é uma revolução naquela família. É uma revolução que eles não entenderam bem e eles não aceitaram bem também. Porque ele contou: como é que nós estamos atando trigo se nós somos pastores? Podiam pensar. Mas José sempre pensou lá na frente.
Em terceiro, irmãos, que esse sonho, além de ser de Deus e ser um sonho revolucionário, era um sonho que foi levado para pretensão. Por quê? Porque de repente ele sai da terra onde estão os olhos e ele está lá no céu, está lá nas estrelas. E aí então fica bem claro que José quer conquistar o mundo inteiro. Essa é a ideia, o cosmos. Você é uma pessoa, uma liderança mundial, sonho alto. Uma pessoa sonha lá nas alturas. José. É José. Se tem uma pessoa que sonha nas alturas, vamos pensar, quem é essa pessoa na Bíblia? É José. Tem aspiração de conquistar o mundo, a esfera de interesse dele vai além das ovelhinhas de Canaã, a esfera de interesse dele está lá em cima, sabe? É governar o mundo inteiro. E aí que mora o perigo, meus irmãos. Quando o meu viver, a realização do meu sonho, ele toma esse cunho particular da minha conquista. Essa é a coisa mais perigosa para um crente. Deus abençoa as pessoas. E se tem uma coisa que o pastor vê assim na vida espiritual, é um jovem, uma criança que começa a estudar na escola dominical, pode ser a família humilde mais pobre que for. Acredite no que eu estou dizendo. Ela sendo uma pessoa temente a Deus, Deus começa a trabalhar na vida dela, ela vai subir, ela vai ser abençoada. E tem muitas histórias para ser contadas assim. Aqui na nossa igreja e em outra. Deus coloca a mão e vai embora. Deus abençoa mesmo. Agora esse é o problema. Aí mora o perigo. A pessoa faz daquilo um sonho particular. E Deus, onde está Deus? Qual é o lugar de Deus no sonho dessa pessoa? Nas realizações dessa pessoa? Quando tudo está bem, o que ela faz? Vai dar coisa? Pois é o que aconteceu com Jerusalém. Os sonhos de José tomaram um cunho particular, um cunho pessoal, e você vai vendo isso em suas próprias palavras. É claro, ele compartilhou o sonho da primeira vez, quando ele sonhou com os molhos. Ele chamou todos os irmãos, nem chamou o pai, nada, mas ele chamou os irmãos e disse: ouvi, peço-vos o sonho que eu sonhei. Então ele pede licença. Mas eu posso contar o sonho que eu tive? Ele não era bobo, ele sabia o sonho que tinha tido. Os irmãos já interpretaram. Mas da segunda vez é diferente. Repare que da segunda vez ele não pede autorização. Olha aqui no capítulo 37, quando ele vai contar o sonho, versículo 9: tive ainda outro sonho, e o referiu a seus irmãos. Eu sonhei que era o sol, a lua, as estrelas, todas se inclinavam perante mim. Lá no versículo 7, rodeavam e se inclinavam perante o meu feixe. Agora sol e lua, estrelas, elas estão voltadas, estão inclinadas perante mim. Mas ele não pede licença para contar esse sonho, que é ainda mais incendiário do que o primeiro. Se no primeiro os irmãos já ficaram com raiva dele, no segundo até o pai. O pai disse: mas que é isso, menino? Quer dizer que agora eu e tua mãe, nós vamos se inclinar a ti? Que conversa é essa aí, rapaz? O pai fica chateado, ele que tem que pedir bênção para mim, não é eu que tenho que pedir bênção para ele. O engraçado, irmãos, todos os sonhos submetiam todas as pessoas a ele, e ele não faz duas coisas que as pessoas que sonham na Bíblia costumavam fazer. Duas coisas muito importantes. Primeiro, ele não para refletir. Que sonho é esse? O que é isso? O que está acontecendo? Ele não para. Não é que ele não para, pastor, é porque ele já sabia que ele ia ser um grande líder. Sim, eu concordo. Mas isso não tem a ver com reflexão. Reflexão tem a ver com aquela pergunta: Senhor, o que queres tu de mim? O Senhor está me colocando nas alturas? O Senhor está me colocando numa posição privilegiada? O que o Senhor quer para a minha vida? Que plano maravilhoso é esse? Mas o que eu devo fazer por ti? Porque quando Jesus falou com Saulo, ele já foi logo dizendo: Senhor, o que quer que eu faça? O que queres que eu faça? Talvez essa era a palavra
que José deveria ter dito. A segunda coisa estranha aqui, não só faltou reflexão, mas faltou o que sobrava em outros sonhos. Por exemplo, o Abraão, Deus dá um sono pesado para ele sonha com aquela escravidão do seu povo no Egito, e assim que ele acorda, Deus já está falando com ele. A mesma coisa aconteceu com Jacó. Jacó, ele sonhou com a escada e tal, e quando ele já acorda, Deus está falando com ele, né? E a primeira coisa que ele fala é: Deus está aqui. Pronto, né? Esse lugar aqui é a casa de Deus, é a porta dos céus, já vou chamar ela de Betel, casa de Deus. Repare, e Jacó tinha uma espiritualidade bem abaixo de José. Quando Jacó conta o primeiro sonho, ou conta o segundo sonho, é muito estranho que nenhuma vez ele fala: veja o sonho que Deus me deu. É porque as pessoas vão levando as coisas para o cunho pessoal, individual, conquistas pessoais. Quanto menos falamos de Deus e nossas conquistas, dos nossos sonhos, nós estamos escanteando o nosso Senhor. E José não fala de Deus, apesar de ser uma pessoa extremamente espiritual, nós não encontramos, tem essa ausência. Então, irmãos, José, ele precisava aprender o quê? Aprender o tema da nossa mensagem, aprender qual é o lugar de Deus nos seus sonhos. Ele precisava aprender isso aí. Você pode imaginar, né, que eu estou sendo muito duro com José, porque todo mundo gosta de José. E vocês acham que eu não gosto? Eu não gosto, eu amo José, né? Uma vida que nem a dele. Eu acredito que todo pai aqui ia querer que José fosse o quê? O seu genro, né? Eu quero um genro igual ao José. Eu quero que meus filhos sejam igual a José. Eu quero que os meninos desta igreja, todos, sejam igual a José. Gostaria que tivesse aquele temor de Deus que José tinha. Mas aí vem uns sonhos malucos na cabeça dos nossos jovens, na cabeça do Zezinho, na cabeça do José, e ele não menciona o nome de Deus. Os sonhos de José são muito parecidos com os sonhos do seu pai. Muitos anos atrás, o pai dele tinha sonho. Teve um sonho, estava fugindo do irmão, quando de repente pegou, deitou lá naquele chão duro de luz, e depois foi chamado de Betel. Pegou uma pedra, colocou como travesseiro, dormiu, abriu o bocão, roncou legal, né? E de repente ele teve um sonho. Que sonho que ele teve? Ele sonhou com uma escada. A escada tinha os pés na terra e o cume estava lá no céu. Veja que os elementos terra e céu são encontrados no sonho de quem? Nos sonhos de José. Os peixes na terra, as estrelas no céu. Está faltando alguma coisa aqui? Claro que está faltando. Está faltando a escada. A escada é o caminho, nós já falamos sobre isso. Mas a coisa mais importante do sonho de Jacó, quando você volta nas Escrituras, no capítulo 28, está muito perto aí, só você virar meia dúzia de páginas, capítulo 28, versículo 12, e sonhou: eis posta na terra uma escada cujo topo atingia os céus, os anjos de Deus subiam e desciam por ela, e Deus estava sobre a escada. Repare, tem uma tradução que é fraca, mas a tradução fiel diz que Deus estava em cima, Deus estava sobre a escada. A escada terminava onde? Em Deus. Essa tradução é a verdadeira por quê? Porque Jesus é essa escada, e quem vem a mim vai encontrar quem? O Pai vai encontrar Jesus. Ou seja, meus irmãos, qual é o problema encontrado nos sonhos de José? Deus estava ausente no seu subconsciente.
ele não menciona Deus. José não tinha, na verdade, entendido o lugar de Deus no sonho dele. Mas isso é uma coisa muito comum, por isso eu digo, ele é um protótipo, ele é um modelo. As pessoas têm que entender o lugar de Deus em suas vidas. Vidas nada mais são do que realização de sonhos. E aí você precisa então entender qual é o lugar de Deus na sua vida, como o José precisava. Tem duas figuras aqui, eu queria que vocês prestassem atenção. Esse aqui é o sonho de Jacó. No sonho de Jacó, está aqui, está dormindo aqui, ele sonhou com essa escada. A escada dele, então, os anjos subiam e desciam. E quem está sobre a escada é só uma figura, tá, meus irmãos? Quem está sobre a escada é Deus. Quem que é o personagem principal do sonho de Jacó? É Deus. Deus é o personagem principal do seu sonho. E qualquer coisa que se realizasse na sua vida, Deus tinha que ter o primeiro lugar. Deus teria que ser glorificado. Primeiro Deus, busquem primeiro o reino dos céus. E esse é o sonho de Jacó, por isso nós dizemos que o sonho de Jacó é o mais lindo. Nós temos o sonho de José, na verdade é duplo, são dois. O primeiro sonho, os feixes de trigo que se inclinam e o dele permanece em pé. E depois do segundo sonho, ele sonha com as estrelas, ele sonha com o sol, com a lua, e tem um estrelão lá. Sério, ele dizendo, todos se inclinavam a mim. Aí a pergunta que nós fazemos é, quem era o personagem principal dos sonhos de José? José, o próprio. E eu acredito que isso tem uma lição preciosa para nós, porque apesar de serem crentes, servos de Deus, muitas pessoas, a figura principal em suas vidas não é Deus, não é a vontade de Deus, é a própria vontade, é Ele próprio. Quem é o personagem principal do coração de muitas pessoas? A própria pessoa, não é Deus. O José tinha que aprender isso, aprender o lugar de Deus em seus sonhos. Felizmente, José teve os seus sonhos frustrados ou interrompidos. Ele sonhou, acabou os sonhos. Aqui no capítulo 37, quando você volta lá, assim que acabam os sonhos de José, acontece a tragédia com ele. O que acontece com José? Ele é preso pelos irmãos, ameaçado de morte pelos irmãos, vendido pelos irmãos, e depois ele vai parar na casa de Potifar. Lá ele é acusado falsamente pela esposa de Potifar, e novamente ele se encontra numa situação difícil, e ele vai parar no fundo do poço, no calabouço. Ou seja, ele desce das estrelas até o lugar mais baixo. Seus sonhos são frustrados. Felizmente. Por que nós dizemos felizmente? Porque Deus vai trabalhar na sua vida. Algumas pessoas, elas não conseguem se levantar. Não é o caso de José, porque José é um homem temente a Deus. Para quem sonhou ver o mundo aos seus pés, é uma situação incômoda ficar no lugar que ele ficou. É 13 anos escravos. É muito tempo, né? Uma pessoa ficar escrava. 13 anos ele ficou escravo. Agora, por que os sonhos de José foram frustrados? Alguém pode até dizer, e eu concordo também, tem um fator humano, mas também, né, pastor? A inveja que a pessoa tinha, olha, a inveja, que olho invejoso esse dos irmãos do José. Minha inveja causa isso mesmo, esse tal de mal olhado. Olha, o senhor não acredita, mas tem, viu? As pessoas olham para o fulano que está com mal olhado assim, tem mesmo, porque a pessoa olha, já fica com medo, já é, né? Certo olhar e dizer, sai para lá, Satanás, correto? Né? Vai ter inveja de outra pessoa. Podemos culpar a inveja dos irmãos,
podemos culpar a injustiça de Potifar e dizer assim: olha, o mundo foi muito cruel com ele, seus irmãos, o seu patrão, tanto amor que ele deu, tanto trabalho que ele ofereceu, e olha onde ele foi parar. De fato, aconteceu isso. Deus usou os irmãos e até o Potifar, porque se dependesse de José, José tinha ficado na casa do Potifar, não tinha conhecido Faraó. Então, primeiro tem essa causa humana, mas também nós temos que notar a causa espiritual, aquelas lições que José ele aprendeu. E essa causa espiritual é a mais importante, meus irmãos. Ele teve essas lições na vida dele, e se a gente perguntasse por que Deus frustrou os sonhos de José, a resposta seria: porque Deus quer mostrar para José o lugar que ele deve ficar nos seus sonhos, para José aprender qual é o lugar de Deus na sua vida, nos seus sonhos. E valeu a pena, valeu, aconteceu. Deus conseguiu tocar no coração de José. Então, olha lá, né? Temos até um conselho aqui, que os sonhos de todos os crentes que ainda não entenderam o lugar de Deus em suas vidas, sejam o quê? Frustrados, que se dê mal, que bata a cara, que caia e rache o nariz, mas que aprenda o lugar de Deus em suas vidas. Foi o que aconteceu com José. Lá das estrelas, está lá agora, no calabouço, cuidando de presos. Ele é a pessoa mais importante da prisão, né? Pois é. Mas Deus estava com ele, estava dando lições preciosas, e ele foi aprendendo aquelas lições. Tanto é, irmãos, que nós aprendemos o valor de ter os sonhos frustrados por Deus. Nós aprendemos. José aprendeu a considerar outras pessoas, e principalmente José aprendeu a colocar Deus acima de tudo. Duas coisas preciosíssimas. Repare, ele estava preso, ele já comandava todos os presos ali naquela cadeia. Aí teve uma revolta lá, prenderam o copeiro, prenderam o padeiro, né? E tanto o padeiro quanto o copeiro tiveram sonhos. E José, que era uma pessoa que se interessava muito pelas outras, até, né, ele está melhorando. Se você olhar no capítulo 40, vamos comigo lá, no capítulo 40, versículo 6, José pela manhã viu os dois, eles estavam tristes. José perguntou aos oficiais de Faraó, que com eles estavam no cárcere na casa do seu senhor: por que tendes hoje o semblante tão triste? Ele nunca disse isso para os irmãos dele. Ele nunca disse: ué, mas por que vocês estão com raiva? Estamos com raiva porque você ganhou uma roupa nova e nós não ganhamos. No outro dia: por que vocês estão com raiva? Você sonha que está pisando em cima de nós e nós vamos ficar contentes? Mas agora ele aprende a olhar para as outras pessoas. Está vendo como foi bom ser frustrado, cair, bater a cara? Então, primeiro, você vê aqui no versículo 7, né, que ele perguntou, e no versículo 8 eles responderam: nós tivemos um sonho. Vocês tiveram um sonho? Versículo 8: disse José: não pertence a Deus as interpretações? Contai. Olha, duas coisas que acontecem. José, ele passa a considerar as outras pessoas, ele passa a se preocupar com as outras pessoas, ele descobre que as outras pessoas também sonham. A gente pensa que é só o nosso sonho que tem que ser realizado, e por aí vai pisando em todo mundo, não se importando com ninguém, vai falando nossas bobagens. José aprendeu que as pessoas também sonham. Nós temos os nossos sonhos, as outras pessoas têm deles. Ele aprende a perguntar: posso ajudar? Conta para mim. Mas antes disso ele disse: as interpretações pertencem para quem? Pertencem para Deus. Agora depois do sonho ele fala o nome de quem?
ele fala o nome de Deus, mas lá com seus irmãos ele não tinha dito. Então está tendo um avanço. O José, ele está avançando. Ele mostra que a frustração fez com que a sua pessoa melhorasse. Mais ainda, né? Deus, ele passa a ser o elemento principal, seja nos seus sonhos, seja nos outros. Deus começa a tomar o lugar principal. Veja só, ele fala com o copeiro: não são de Deus as interpretações, ou seja, conta para mim o sonho, né? Deus, ele vai falar o que vai acontecer na sua vida. Ele pediu para ajudar. Mas em nome de Deus, Deus pode te ajudar, né? E quando ele chegou em Faraó, que ele já foi levado lá na presença do Faraó, repare, o Faraó disse assim: eu ouvi dizer que você pode interpretar os sonhos. Eu sonhei aí, ninguém interpreta, mas de ti eu ouvi dizer que pode. Ele olhou e disse para o Faraó essa frase: isso não está em mim. Deus dará uma resposta de paz para o Faraó. Aonde é que ele coloca Deus? Em primeiro. Tá, já sabe. Qual é o lugar do sonho de Deus nos sonhos de José? Agora é em primeiro. Seja o sonho dele, seja o sonho dos outros. Ele aprende que seu sonho nada mais é do que uma pequena peça. É uma pequena engrenagem de uma grande máquina que se chama o plano eterno de Deus. O sonho dele. Sonhei com as estrelas. Isso é uma peça bem pequenininha do projeto de Deus, mas é importante. O José, ele poderia interpretar o sonho. O Faraó contasse o sonho. Conta o sonho aí, Faraó. Sonhei com 7 vacas gordas, depois com 7 vacas magras. Eu também sonhei com 7 espigas fortes, 7 espigas mirradas. E as mirradas engoliam as fortes, as vacas magras engoliam as vacas gordas. Ele poderia olhar, pensar, dizer: eu sei o que quer dizer isso. Né? Olha, Faraó, sabe o que vai acontecer? O mundo vai passar por um momento muito difícil, mas antes vai ter uma bonança. Sabe o que o senhor faz? O senhor guarda no tempo da bonança e depois aproveita no tempo da miséria e compra o mundo inteiro com o dinheiro que o senhor vai ter. Ele poderia dizer isso. Sabe por que ele poderia dizer isso? Porque Faraó, ele nem sabia da existência de Deus. Quer ver uma coisa? O Moisés chegou e falou com o Faraó e disse: Faraó, Deus mandou eu vir aqui para libertar o povo dele, o filho dele, Israel. O que o Faraó disse? Não conheço a Deus e não estou nem aí com você. Ou seja, o Faraó não conhecia Deus. O que ele faz? Mesmo sabendo que Faraó não está nem aí com Deus, ele fala: olha, Faraó, Deus pode te dar uma interpretação. E ele fala mais. Ele fala assim: quando ele conta o sonho, ele podia dizer: eu sei o sonho e contar o sonho, e se sair bem, e se tornar a pessoa mais importante do Egito. Ele podia. Mas novamente, o que ele faz? Por 2 vezes. Se você olhar o capítulo 41, no versículo 5 e no versículo 7, 25, e 28, diz assim: e respondeu José: o sonho de Faraó é apenas um. Deus manifestou a Faraó o que ele vai fazer. 28. Esta é a palavra como acabo de dizer a Faraó, que Deus manifestou a Faraó o que ele vai fazer. Ou seja, ele olha para o Faraó e diz: Deus, o Todo-Poderoso, ele está mostrando para o Faraó o que ele vai fazer. Isso era muito perigoso, porque o Faraó era tido como se fosse um Deus lá no Egito. Mas a fé dele desafia, porque ele aprende o lugar de Deus no seu sonho e o lugar de Deus no sonho dos outros. Ele aprende o lugar de Deus na sua vida e o lugar de Deus na vida dos outros. Tem que ser sempre o quê? Em primeiro lugar. Rege.
Então, se você aprender isso, você aprendeu muita coisa com José, porque a duras penas o José aprendeu essa lição. Agora, uma vez que o sonho é alcançado, o José, ele revela o sonho, ele dá um plano, um projeto de construção de silos, de aproveitar aquele tempo de bonança. Ele conta tudo isso para Faraó. Ele dá assim, sabe? Ele dá todo o projeto, dá assim de mão beijada. Ele não precisava disso, porque o Faraó podia olhar e dizer assim: ah, que menino esperto, né? Ó, vamos fazer o que ele mandou. Ó, valeu, obrigado, volta lá pisar. Ele podia, ele era o Faraó, mas ele já não se importava mais. Sabe por quê? Porque ele sabia os sonhos que Deus tinha para a vida dele. A vontade de Deus para a vida dele é que ele fosse um líder. E ele viu ali aquela oportunidade. Disse: chegou a minha vez, ninguém vai tirar isso de mim. E agora que chegou a sua vez, como dizem alguns, e agora, José? Agora, né? Colocou uma roupa nova, né? Ganhou um carro novo, casou com a moça mais bonita que tinha lá no Egito, já formou uma família, está famoso, virou ministro do Trabalho, da Economia, primeiro-ministro geral, lá, grão-vizir, ou seja, o homem era tudo. E agora, José? Agora Deus em primeiro lugar. Quando ele fala repetidamente, Deus está falando isso para o Faraó, Deus está falando isso para o Faraó, na verdade ele está fazendo o quê? Quais as 3 coisas que nós vimos lá atrás? Primeira coisa, quando Deus realiza alguma coisa maravilhosa na nossa vida é usada para realizar a vontade de Deus, a primeira coisa que acontece é que o nome dele é o quê? É glorificado. É a primeira coisa. E ele glorificou a Deus na frente do Faraó, na frente dos ministros de Faraó. Foi a primeira coisa. A segunda coisa é que quando ele está contando o projeto dele, ele não se esquece das pessoas. Olha lá no capítulo 41, capítulo 41 e versículo 36. Assim, o mantimento será para abastecer a terra nos 7 anos da fome que haverá no Egito, para que toda a terra não pereça de fome. Essa é a segunda coisa. Sonho espiritual, que você diz que é espiritual, que Deus tem para você, glorifica a Deus. Mas olha, as pessoas ao redor, ou até mesmo distantes, elas acabam sendo agraciadas, acabam sendo abençoadas pela sua vida. Qual é a preocupação de José? A vida das pessoas. Essas pessoas, se a gente não cuidar delas, Faraó, vai morrer de fome. Então a primeira etapa é glorificar a Deus. Segundo, já está acontecendo isso, porque uma vida que glorifica a Deus já abençoa as outras pessoas. Por isso Deus disse para Abraão que ser tu uma bênção para todas as famílias da terra. Então seria, eles andando no caminho do Senhor já é uma bênção para muitas famílias. Só que tem um outro detalhe. Eu posso fazer a bondade para muitas pessoas e tal. Só que tem o seu lugar. Veja que José, ele levou um tempão. Infelizmente, isso ele teve que aprender um pouco mais adiante. Ele levou 9 anos para aprender isso. Para aprender que, além de glorificar Deus, além de abençoar as pessoas, os eleitos de Deus precisam ser necessariamente atingidos. Quando no capítulo 45 ele fala com os irmãos, se revela para os irmãos, isso já havia se passado 9 anos que ele estava praticamente como primeiro-ministro lá, a pessoa mais importante do Egito. Ele fala assim no versículo 5: agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haverdes vendido para aqui,
porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Isso ele já tinha cumprido. Ele já estava ajudando o mundo inteiro, abrindo celeiros e vendendo mantimento para quem precisava comprar, para as pessoas não morrerem de fome. Esse versículo 5 já estava sendo cumprido. É o versículo 7 que demorou 7 anos para ser cumprido, que está aqui: Deus me enviou adiante de vós para conservar vossa sucessão na terra e para vos preservar a vida por um grande livramento. Está vendo só? Assim, Deus me colocou aqui, Deus me fez sofrer o que eu sofri, Deus me fez eu crescer, eu tive que crescer, e tudo isso aconteceu para que vocês, e eram 70 pessoas apenas, só 70, mas ele bem claro disse: para poder guardar vocês com vida, porque vocês, povo eleito de Deus, povo de Israel, igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, tem um lugar especial no coração de Deus. Ele entendeu isso, e nós temos que entender. Às vezes as pessoas têm sonhos, quer ver? E tudo isso é fruto do lugar que Deus ocupe meus sonhos. Eu tinha uma figura no dia, acabou, né? Ficou meio escuro, né? Se eu soubesse ia ficar escuro assim, e está lá, a gente não tem ideia. Mas olha, você é como se fosse 3 caixinhas, né? 3 bolas aqui. Mas a caixa menor é o meu sonho. É o sonho do João, é o sonho do Heraldo, é o sonho do irmão Gilberto, é o sonho de cada um de nós aqui. Essa caixinha é pequenininha. Dentro dessa caixa aí, essa caixa, ela vai dentro de uma caixa maior. Qual caixa maior? Que seria o sonho de Deus para mim. Talvez é diferente dos sonhos meus, individuais. Isso é sonho de Deus para mim. Agora, o sonho que Deus tem para mim está dentro de uma caixa maior. E essa caixa maior é o quê? É a vontade de Deus. Então, tudo está dentro da vontade de Deus. Os meus sonhos, os sonhos de cada um de nós, o sonho que Deus tem para cada um de nós, aí sim, isso faz a vontade de Deus. Por isso, o que são os meus sonhos? Às vezes é uma profissão, uma conquista, né? Ter alguma coisa, carro, embora, um sonho. Esse é meu sonho pessoal. Pessoas às vezes, eu quero ter uma grande empresa, tá? Quantos não têm uma grande empresa? Eu quero uma profissão tal, né? Tá certo? Pode ser um engenheiro, pode ser um médico, pode ser um enfermeiro, pode ser qualquer coisa que seja uma profissão honrada. Mas aí a pergunta que se faz: qual é o lugar de Deus quando isso se realizar? Em que lugar Deus vai ficar? Tem diferença. José, com o poder na mão, ele abençoou pessoas, glorificou a Deus e ajudou o povo de Deus. Passou pouco tempo que José morreu, teve um faraó poderoso que ficou nessa posição de José. O que ele fez? Ele fez com que as pessoas fossem o quê? Escravos. Está vendo? Também estava na mesma posição de José, até mais. Eu posso, irmãos, conquistar a minha profissão, duras penas e tudo mais, e não glorificar a Deus. Viver de forma que eu não glorifique a Deus, que não se preocupe com ninguém, e pouco me importa a casa de Deus, o povo de Deus, e que eles se querem por lá, né? Ah, pastor, isso não acontece, né? É o que a gente vê acontecer bastante. O pastor, ele tem uma televisão ali, né? A televisão dele é retrô, né?
E quem é de igreja há muitos anos sabe do que eu estou falando. Infelizmente é assim. Agora, o sonho de Deus para mim é que eu glorifique o seu nome, que eu abençoe pessoas, que o povo de Deus, a causa de Deus, o Evangelho, seja abençoado pela minha vida. Isso é o sonho que Deus tem para mim. Então, se qualquer coisa, um carro que a pessoa compra, deveria ter esses 3 elementos. A pessoa compra uma moto, não vou vir mais na igreja. Por quê? Porque eu lavar a moto. Que dia que eu vou lavar? Tem que ser domingo. Seria bom se eu não tivesse ela, então, na verdade. Você não glorificou a Deus, não abençoou ninguém, não abençoou nem você. Está te amaldiçoando, porque está evitando que você escute a palavra de Deus. Porque tudo está debaixo de um plano maior, que é a vontade de Deus, a salvação do pecador, a santificação de crente. Isso é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que todos os homens sejam salvos e venham ao pleno conhecimento da verdade. A vontade de Deus é a vossa santificação, diz o apóstolo Paulo. Então, irmãos, volta à pergunta, qual é o lugar de Deus, ou qual é o lugar que Deus ocupa nos meus sonhos, na minha vida? Que essa palavra fique com você hoje. Amém?